a gente vai falar sobre venda não, alocação de imóveis, né? Afinal de contas, a gente estava aqui falando agora há pouco do problema que é você ficar com um imóvel um tempão sem local, né? Prejuízo que né? Vem condomínio, vem IPTU, vem tudo, né? Mas você sabe dos cuidados que a gente tem que ter no momento de alugar um imóvel? Não. Tem tanto detalhe, tem tanta coisa importante. Não só você que é proprietário de um imóvel está colocando ele à locação, como você que vai alugar um imóvel. Roda o VT, a gente fala sobre isso aqui no estúdio. Pesquisa mensal de valores de locação de imóvel residencial da cidade de São Paulo mostra que houve queda de 0,57% no período acumulado de julho de 2017 a junho de 2018. As variações de preços dos aluguéis ficaram abaixo do IGPM, Índice Geral de Preços Mercado, de junho de 2018, que foi de 6,92% no acumulado de 12 meses, segundo a Fundação Getúlio Vargas. O fiador foi o tipo de garantia mais frequente entre os inquilinos, respondendo por mais de 45% dos contratos de locação realizados. O depósito de 3 meses de aluguel foi a segunda modalidade mais usada, seguido pelo seguro fiança, exigido por 17% dos proprietários. Outro comportamento apontado mostra que os imóveis alugados mais rapidamente foram as casas e os sobrados, entre 18 a 43 dias. Os apartamentos tiveram um ritmo de escoamento mais lento, 23 a 48 dias. Hoje, no Revista da Cidade, vamos saber quais devem ser os cuidados do inquilino antes de assinar o contrato de locação de imóvel. Para falar sobre esse assunto, a gente está recebendo o Bruno Giancoli, que é advogado, professor e consultor jurídico. Seja bem-vindo ao Revista. Muito Tudo obrigado. Bem? Bom dia. Bom dia. Vamos tentar esclarecer as dúvidas do pessoal de casa, até você que, de repente, tem alguma dúvida nesse sentido, tem algum caso em particular, alguma situação que você está vivendo, quer tirar dúvida aqui ao vivo, aproveite, fique à vontade, @Revista da Cidade. A gente viu no VT, então, que o número de imóveis alugados diminuiu nos últimos meses. Tem algum motivo específico para isso ter ocorrido? Isso é uma situação da conjuntura do país, a questão da crise. As pessoas ainda estão buscando alternativas em relação à locação. Ainda é uma tentativa do brasileiro de buscar um financiamento da casa própria. E esse mercado ele está em constante mudança. Nós estamos falando num momento que é bom para o inquilino, que ele consegue negociar, mas as pessoas ainda estão com receio de assumir uma responsabilidade mais longa. Então, nesse momento, é importante as pessoas que estão querendo alugar um imóvel negociar o valor, porque Sempre. tem grande chance de conseguir, principalmente se aquele imóvel estiver parado há um tempo. Hoje a gente costuma dizer que o locador ele sabe que ele vai ter que enfrentar uma negociação para os novos contratos e até mesmo para os contratos vigentes. Tá. Falando das regras gerais sobre locação, existe um tempo mínimo que esse imóvel tem que ficar alocado? Na verdade, não, né? A lei do inquilinato, ela permite que você tenha um contrato por prazo indeterminado ou um prazo certo. O mercado, ele acaba optando, na locação residencial, por 30 meses, porque isso é uma regra que favorece o locador, é uma garantia muito mais para o locador do que para o inquilino. Tá. Porque a partir de 30 meses, o locador ele pode pedir a desocupação a qualquer momento. Sim. Nesse caso, quando a locação é com prazo inferior a 30 meses, ele não tem essa opção após o término. Tá. Então é muito mais uma garantia do locador do que propriamente uma regra de mercado. Antes dos 30 meses fica estabelecida alguma multa nesse caso? Todos os contratos, quando eles são escritos, eles podem estabelecer uma multa contratual. Tá. Então, se o inquilino quiser sair antes, ele vai pagar essa multa. Tá. Lembrando que essa multa obrigatoriamente está numa cláusula do contrato, ela não pode ser deduzida. Existem regras diferentes para a locação de imóveis residenciais ou comerciais? Existem, né? Muito embora a lei seja a mesma, né? Nós estamos falando, as regras residenciais e as regras comerciais são bem diferentes. Existe uma maior flexibilidade dentro da locação comercial, locação industrial, inclusive em relação ao prazo, em relação às garantias, e até mesmo algumas locações que não são locações típicas, como locação de shopping center e outras situações mais específicas. Hoje, a discussão do chamado coworking, né, que é uma tendência também, entra numa discussão moderna. A locação residencial, ela é mais quadradinha, né, tem os deveres e os direitos já são bem fixados na lei. Tá certo. O locador pode cobrar aluguel antecipadamente? Como regra na locação residencial, jamais. Não? Jamais. É sempre mês
vencendo. A lógica da lei do inquilinato, que todo mundo esquece, qual é? Ela é uma lei que protege os interesses do inquilino e não do locador, ao contrário do que as pessoas imaginam. Então Mas é uma prática comum, a gente vê muitas vezes as pessoas dando 2, 3 aluguéis como garantia. Pois bem, mas isso é a garantia, Entra é a com uma caução. fiança, como se fosse um seguro-fiança. A lei do inquilinato, ela permite que você tenha o fiador, que você faça a caução, que são depósito de 3 meses de aluguel, que depois, no término, você resgata, seguro fiança, qualquer um deles é permitido. Você obrigatoriamente vai optar por uma única garantia. Sim. Então, fiança mais caução, isso não pode. Então, isso difere de uma cobrança antecipada de aluguel. Difere São coisas completamente diferentes. É que quando você opta por esta garantia, né, a caução, então você vai começar o contrato e você já faz o depósito da caução. Tá. Mas não é uma antecipação do aluguel, é sempre mês vencendo. E em que momento esse dinheiro pode ser utilizado, no caso da caução? Esse dinheiro, ele é uma garantia. Tá. Então, quando ele vai ser utilizado? Eventualmente, se o inquilino desistir da locação, ele tem que pagar uma multa, esse valor da caução pode ser descontado. Se eventualmente o locador tiver que propor uma ação de despejo e cobrar aluguéis, ele pode descontar dessa caução. Tá. Mas ao término do contrato, se tudo correu bem na relação entre inquilino e locador, ele vai ter que devolver essa caução que foi depositada. Tá. Com relação a coisas danificadas dentro do apartamento ou dentro desse imóvel, essa caução pode ser utilizada também? Pode ser utilizada também. Pode ser utilizada também. Há custos, muitas vezes, de pintura, quando tem essa cláusula que o inquilino é obrigado a pintar o imóvel para restituí-lo, ou quando, eventualmente, tem uma locação que ela existe já com mobílias. Hoje é uma tendência também você já ter semi-imobiliado o imóvel. Então, danificou, quebrou, ele pode usar essa caução. Tá. Como que a pessoa que está alugando pode se proteger com relação a esse dinheiro desse seguro-fiança? Isso tem que ser depositado numa conta separada da imobiliária? Porque eu já soube de casos em que imobiliárias picaretas entraram no mercado, tinham essa única condição para locação, não aceitavam fiador, né? Colocavam o seguro-fiança como uma condição quase que obrigatória, né? E, de repente, ela fechou as portas e levou o dinheiro de todo mundo embora. Como é que as pessoas podem se proteger com relação a isso? Isso é uma coisa muito importante quando a pessoa vai buscar uma locação. O seguro-fiança é uma modalidade de garantia bancária. Então, quem vai oferecer essa garantia é o banco. Você paga diretamente para o banco. Então, a imobiliária, ela não pode, né, de alguma maneira, falar, não, você deposita para mim. Então, em momento algum, você, na condição de inquilino, vai fazer depósitos para a imobiliária. A caução é oferecida para o locador, ele pode deixar isso numa conta separada, uma conta de poupança, muitas vezes, ou uma outra conta qualquer, e isso pode até ter correção monetária. Então, uma questão importante o contrato é entre locador e inquilino. A imobiliária não faz parte desse contrato. Ela administra, mas ela, nesse caso, está atendendo os interesses do locador. Então, a imobiliária não pode ser detentora desse dinheiro? Não. No caso desse isso é totalmente irregular. Então já começou aí, né, gente? Tem bastante dúvida chegando para você, viu, Bruno? Vamos lá. começar a falar com o pessoal de casa, ó. A Rosa está dizendo, o contrato de gaveta permite que o locador despeje o locatário após esgotar o depósito, caução de 3 meses, que foi utilizado para pagamento de aluguéis atrasados. Além disso, já tem 3 meses de aluguel atrasado sem pagamento. Como despejar nesse caso? Então vamos lá, Rosa. Essa coisa do contrato de gaveta já é um nome que a gente tem que evitar, né? O contrato, ele vai regular todas as relações entre as partes, entre o locador e o inquilino. Então, se você tem um contrato assinado, ele não é de gaveta, ele é um contrato válido. E a partir desse momento, ele estabelece quais são os deveres entre as partes. A partir do momento em que o inquilino deixa de cumprir qualquer um dos encargos, não pagou condomínio, não pagou aluguel ou qualquer outra questão, o locador pode imediatamente propor uma ação de despejo. Esta é a ação que o locador tem para ter o imóvel de volta e eventualmente cobrar. Se ele tiver interesse só na cobrança e ele tiver um contrato escrito, ele pode executar esse contrato. Porque o despejo, o objetivo dessa ação é reaver o imóvel, tomar o imóvel de volta. Isso demora? As ações de despejo são demoradas, né? Infelizmente no Brasil demoram muito, né? Existe uma média nacional que uma ação, para você ter uma sentença, 2 anos a 3 anos. Você já imaginou? E nesse período, a pessoa vai morar de graça no seu imóvel e você pagar R$1. Tem gente que tem preguiça de entrar com a ação de despejo porque sabe que não vai funcionar. A gente costuma no judiciário usar um ditado popular antigo que muitas vezes você entra para brigar por causa de uma galinha, perde uma vaca. Né? Então a negociação... Tem custas, tem um monte de coisa. Custas, é uma ação cara. Porque o cálculo dessa ação de custas
Para você entrar, você tem que calcular 12 meses de aluguel e recolher 1% de tudo isso daí. Então é caro fora o advogado, muitas vezes. Que dureza, né, gente? Não é fácil, não. A vida também de quem aluga imóvel. Exatamente. Né? Complicadíssimo. O Laércio tem uma pergunta para você também. Pois não. Bom dia, meu querido. Obrigada pela pergunta, viu? Ele tem uma dúvida aqui. Ele está desempregado e ele está com 5 aluguéis atrasados. Como ele faz para sair do imóvel? Ele tem que pagar alguma multa? Ele precisa ver, nesse caso, Laércio, como está o seu contrato. Provavelmente o seu contrato é um contrato típico em que se estabelece o pagamento de uma multa proporcional ao período. Então, é mais ou menos assim, na maioria das vezes. A cada um ano, né, você tem uma proporção de um aluguel. Então, se você tem um contrato de 36 meses, você vai ter aí uma multa proporcional de um aluguel. Você ficou 24 meses. Vamos imaginar. E agora faltam 12 meses, você vai ter uma multa proporcional de um aluguel. Então a multa, ela é devida. Agora, você pode fazer a entrega das chaves e aí, nesse caso, o locador vai fazer uma quitação parcial. Ele recebe o imóvel, mas ele não reconhece que você pagou essa dívida. Tá certo. Agora, dentro de um contrato de locação de um apartamento, por exemplo, existem as despesas que são do proprietário e as despesas que são do inquilino. Do inquilino. Que despesas são essas? Como é que a gente faz essa diferença? Essa diferença está na lei, né? Hoje a gente tem condições de entrar no Google, no Planalto, qualquer coisa e pesquisar. São 2 artigos da lei do inquilinato, 22 e 23. Então ele descreve no artigo 22 os deveres do locador e no 23 os deveres do inquilino. Algumas podem mudar. Um interessante, IPTU. O IPTU, como regra, é um dever do locador, porque ele é o contribuinte. Mas se eu tiver num contrato dizendo que, neste caso, o inquilino vai pagar, o inquilino tem que pagar o IPTU. Tá? Condomínio, despesas ordinárias de condomínio, né? Manutenção, os funcionários, inquilino. Vai fazer um reparo, revestir, mudar a fachada, locador. Tudo isso é detalhado nesses 2 artigos. Tá certo. No caso de uma pessoa que paga, por exemplo, o gás. Gás. Está rateado pelo condomínio que cada unidade, porque isso acontece também, né? Muito. Às vezes eles fazem um valor pela média, pelo número de moradores, etc. De repente vem uma cobrança tardia dizendo que a pessoa pagou a menos daquele gás. A empresa tem condições de cobrar aquilo no futuro? Um problema muito grande são os imóveis mais antigos, que eles não têm registro separado por unidade, e aí é feito um rateio, e isso é descontado, vem junto no condomínio. Água também é comum. Nesse caso, vai ter uma discussão com o condomínio, porque se a convenção condominial decidiu que todos rateiam proporcionalmente. E aí é aquela grande briga que você tem um vizinho que gasta muito mais água que você. Porque tem mais gente na casa. Exatamente, etc. Como é que fica. Então aí, nesse caso, existe uma relação direta do condomínio com, por exemplo, a concessionária de água, a concessionária de gás. E aí é uma relação do condomínio, depois isso vai ser discutido entre o condomínio e os condôminos. Mas o inquilino tem razão em dizer, eu pagava o que era cobrado. Exatamente. E ponto. E sim, né? sem dúvida. Tá certo. Tem bastante dúvida chegando por aqui, ó. A Rosana quer saber, aluguei uma casa há 1 ano e essa semana veio uma pessoa dizendo ser do banco, avisando que a casa vai a leilão. O que pode ter acontecido? O que ela faz aqui? Ela está se sentindo perdida nesse caso. Nesse caso, Rosana, é uma situação muito séria. Provavelmente o seu locador ele tinha uma dívida bancária e esse imóvel ele está sendo objeto da penhora. Eles vão tentar vender este imóvel e provavelmente... Mas por uma dívida do locador? Por uma dívida do locador. Mesmo? Sim, porque ele tem lá, tem o meu imóvel, estou alugando para você. E eu tenho um financiamento no banco, não pago. Eles vão atrás dos meus bens, inclusive esse imóvel que está locado. O que ela tem que ter atenção? Essa dívida não vai chegar nela, ela tem que ter atenção apenas a isso daí. Ela não é a devedora. Mas, eventualmente, alguém pode comprar esse imóvel que está alugado num leilão. E aí ela vai sofrer consequências, pode ter nesse caso, ela tenha que sair do imóvel, se não tiver uma cláusula específica que disciplina essa hipótese. Tá certo, tá certo. Agora, e no caso contrário, da pessoa, do locatário, tem um pouco de confusão essa história do locatário e locador. O locatário não sabe que aquele locador não está pagando as questões que precisam ser pagas, como condomínio, por exemplo, caso seja um condomínio fechado, ou seja um apartamento, ou até mesmo IPTU. O dono daquela casa tem condições de perder esse imóvel pelo tamanho da dívida, se for a longo prazo? Sem dúvida. E dívidas de IPTU fazem com que a pessoa perca, dívidas condominiais a pessoa perde imóvel hoje. E muitas vezes a pessoa não sabe que o locador não está pagando. Não sabe. O inquilino tem direito de receber os recibos, as quitações dessas despesas que interessam a ele. Então vamos imaginar que existe um pacote que o locador no contrato paga todo o condomínio. E aí, para evitar um problema, ele pode pedir um comprovante que isso foi tudo pago.
Tá. Tem uma pergunta aqui da Sueli. Deixa eu ver se eu consigo trazer aqui para você. Ela mora numa casa há 3 anos, no imóvel, e nunca foi renovado o contrato, era direto com o proprietário. Agora é na imobiliária. Diz que vai ter um aumento, que pode subir muito, ela não fala de quanto que era o valor anterior, mas que vai para R$ 1.200. Vamos falar agora então sobre esses aumentos, sobre esses reajustes. Qual é o correto com relação a reajuste? Tem algum índice que é levado em consideração no reajuste do aluguel? Tem 2 situações. No caso dela, ela tem um contrato por prazo indeterminado, quase um contrato verbal. Tá. Então, não tem nada definido sobre reajuste. E aí começou uma nova negociação. Então, ela vai ter provavelmente um novo contrato e aí é negocial. O locador vai pedir o valor que ele quiser, vai se estabelecer um novo contrato. Nos contratos escritos, existe uma cláusula de reajuste padrão, normalmente GPM. A cada 12 meses você faz um reajuste para ver a inflação. Tá. Esta cláusula é super importante, ela precisa ser expressa no contrato. Ela não é presumida. Pode ser IGPM, pode ser o IPCA ou qualquer Tem que estar no contrato, então. Tem que estar no contrato, obrigatoriamente. Tá, então tem que acompanhar esse índice. De repente, se estiver abusivo, no caso da... Deixa eu ver o nome dela de novo, Sueli, né? No caso da Sueli, se estiver abusivo, ela tem que procurar os direitos dela e bater o pé e não encarar esse aumento abusivo. Tá certo. Gente, tem bastante pergunta chegando mesmo. Deixa eu dar uma atualizada aqui. Tem fã, inclusive, sua aqui, dizendo, mestre maravilhoso, muito bom. A Kátia tá aqui, ó. Bom dia, gostaria de saber se o aluguel vence, por exemplo, dia 10 e o inquilino pagar dia 11, porque não recebe o boleto bancário da imobiliária, se pode cobrar os 10% do valor do aluguel e ainda cobrar R$6 por reenvio de e-mail. Então, isso é uma questão importante. Então, se a gestão do contrato de locação é feito pela imobiliária e o contrato de locação estabelece uma data de pagamento precisa, no caso, dia 10, e ele recebeu esse boleto dia 11, quem cometeu um erro foi o locador e a administradora. Então, eu não posso penalizar, nesse caso, o inquilino. Tá. Então, ele não vai sofrer a sanção. Provavelmente vai ter uma discussão, nesse caso. A minha orientação sempre é muito simples. Se você sabe que você vai pagar no dia 10 e até o dia 9 não chegou nada, é legal que você tome algumas precauções. Tá. Mande um e-mail, registre que você está com esse problema nesse caso. Tá certo. A Simone quer saber o seguinte, quem paga as custas de advogado no caso de um inquilino não pagar o aluguel? Então, ela vai ter que propor uma ação. Tá? Então, os honorários advocatícios, que são honorários contratados para o advogado entrar com essa ação, o locador vai eventualmente pagar. Quando ele entra com essa ação de despejo, existe algo que a gente chama de honorários sucumbenciais. Uma palavra esquisita, mas é fácil de entender. A lei estabelece que a parte vencida paga os honorários da parte vencedora. Tá. Então, quem vai pagar é quem perder. Sim. Nesse caso, isso é fixado na lei. E a chance de quem não pagou o aluguel perder é muito grande. Muito afinal grande. de contas, no contrato prevê o pagamento Exatamente. E a pessoa não pagou. É uma ação então ganha, óbvio, uma ação meio ganha. Só que vai demorar. Infelizmente, no Brasil, sim. Muito triste isso, gente. O Jonathan, eu moro na mesma casa há 32 anos e são contados 2 aluguéis, porque eram 2 casas. O contrato é de 34 anos atrás, no nome do pai e do avô, ambos falecidos. Nunca mais fizeram um contrato. Esse antigo é válido ainda, mesmo estando no nome de pessoas falecidas? É a Miriam que está perguntando. É bem legal essa pergunta, porque como a lei protege o inquilino, assim que termina o prazo que foi estabelecido nesse contrato de 32 anos atrás, o contrato se prorroga automaticamente. Então a resposta é, eu tenho um contrato? Resposta, você tem um contrato que foi prorrogado 32 anos atrás. Tá. Nesse caso, como faleceram, a lei estabelece que os sucessores ocupam o polo do inquilino. Mas porque é o tipo de dívida ou de compromisso que a pessoa herda. Ela não ela pode herdar a dívida, mas ela assume o contrato. Vamos imaginar que eu tenho um casal. E aí, nesse caso, fica a companheira ou fica a esposa. Ela permanece nesse imóvel, por uma garantia. Agora, uma coisa, agora falando como consultor, é bom que ele faça, nesse caso, um novo contrato para ele ter uma garantia. Evitar essas questões mais verbais. Tá certo. Vamos encerrar só com mais uma perguntinha? A Eliana tem uma pergunta importante aqui. Ela quer fazer portabilidade de imobiliária. Como fazer isso? Ela é locadora, provavelmente. Sim. É uma negociação, ela precisa entender como se dá essa administração, se ela fez um contrato por um prazo determinado ou por prazo indeterminado. Se foi por prazo indeterminado, ela vai denunciar o contrato, normalmente com 30 dias. O importante é que ela avise o inquilino para que o inquilino não faça um depósito ou pague um boleto
errado nessa situação para ela não ter problema de recebimento. Tá certo, então. Olha, é uma pena ter que encerrar, porque são tantas as dúvidas, viu? Realmente é um assunto que interessa muita gente. Então a gente tem um compromisso aqui de trazer mais vezes o assunto para o estúdio. Eu deixo o convite para você, viu? Eu que agradeço. Bruno Giancoli, advogado, professor e consultor jurídico, muito obrigada pela presença. Muito obrigado. E volte logo para a gente continuar falando sobre isso, tá bom? Agradeço. Obrigada. Tchau, tchau. E obrigada pela sua participação também. Vocês são incríveis, estão sempre participando ativamente aqui do Revista.